Durante 19 anos, Mariana acreditou que tinha sido abandonada. Aos 17 anos, ela viveu o que jurava ser o amor mais verdadeiro da sua vida. Ela e Lucas cresceram na mesma rua, estudaram na mesma escola e passaram a adolescência inteira juntos. Todos diziam que eles estavam destinados a ficar juntos para sempre. Mas em uma única noite, tudo desmoronou. Sem aviso, sem explicação e sem sequer olhar nos olhos dela, Lucas terminou o relacionamento e desapareceu da vida dela como se tudo o que viveram nunca tivesse existido. Mariana passou anos tentando entender o que havia feito de errado. Será que ele tinha se apaixonado por outra pessoa? Será que tinha mentido sobre tudo? A única coisa que ela sabia era que naquela noite algo havia acontecido. Algo tão forte que fez Lucas olhar para ela com uma frieza que ela nunca tinha visto antes. O tempo passou. Mariana tentou seguir em frente, construiu uma vida. Aprendeu a conviver com aquela ferida que nunca cicatrizou completamente. Lucas virou apenas uma lembrança distante. Uma história mal resolvida guardada no fundo da memória. Até que quase 2 décadas depois, o destino resolveu cruzar os caminhos deles novamente, de uma forma que ela jamais poderia imaginar. E quando a verdade finalmente veio à tona, ela descobriu uma mentira capaz de mudar absolutamente tudo. Depois de quase 2 décadas carregando uma pergunta que nunca teve resposta, Mariana estava prestes a descobrir algo que mudaria para sempre tudo o que ela acreditou. Às vezes, a vida nos obriga a seguir em frente, mesmo quando o coração fica preso no passado. E Mariana aprendeu isso da forma mais dolorosa possível. Ela tentou esquecer Lucas, tentou acreditar que aquele capítulo tinha terminado para sempre. Mas algumas histórias simplesmente não acabam. Elas apenas esperam o momento certo para revelar a verdade. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas antes de continuar essa história, eu quero saber uma coisa. De qual cidade você está assistindo agora? Escreve aqui nos comentários, porque é muito interessante ver até onde estas histórias conseguem chegar. E se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, destino e reviravoltas inesperadas, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Agora prepare-se, porque o reencontro de Mariana e Lucas estava prestes a revelar algo que ninguém ali estava pronto para ouvir. Mariana passou quase 2 décadas acreditando que nunca mais veria Lucas novamente. Depois daquela noite, ele simplesmente desapareceu da cidade sem dar nenhuma explicação. Durante anos, as pessoas diziam que ele tinha ido embora para começar uma nova vida em outro lugar. Com o tempo, Mariana tentou aceitar que algumas perguntas talvez nunca teriam resposta. Mesmo assim, esquecer nunca foi fácil. Lucas não tinha sido apenas um namorado da adolescência. Ele tinha sido o primeiro amor, o tipo de amor que parecia forte o suficiente para durar para sempre. E foi exatamente por isso que o desaparecimento dele deixou uma ferida que demorou anos para parar de doer. Agora, 19 anos depois, Mariana tinha construído uma vida completamente diferente. Ela morava em outra cidade, tinha uma rotina estável, um filho de 18 anos que era sua razão de tudo e aprendeu a seguir em frente. Ainda assim, voltar à pequena cidade onde cresceu sempre despertava lembranças que ela preferia manter no passado. Naquela semana, ela tinha voltado apenas para visitar a mãe, que ainda morava ali. A cidade continuava tranquila, quase parada no tempo. Muitas das pessoas ainda se conheciam desde a infância e cada rua carregava histórias antigas. Depois de passar a manhã no hospital com a mãe, Mariana decidiu caminhar um pouco para distrair a mente. Ela percebeu uma pequena cafeteria na esquina da avenida principal. Um lugar que não existia quando ela morava ali. A fachada simples parecia acolhedora, e Mariana entrou apenas para tomar um café rápido. O ambiente estava tranquilo. Ela pediu um café no balcão e escolheu uma mesa perto da janela. Enquanto esperava, observava as pessoas passando pela rua. Foi então que ela ouviu uma voz masculina fazendo um pedido no balcão. No início, Mariana não prestou atenção, mas algo naquele tom de voz fez seu corpo inteiro ficar tenso. Era uma voz familiar demais,
uma voz que ela não ouvia há quase 20 anos. Mariana virou o rosto lentamente. Quando seus olhos encontraram o homem parado ali, o coração dela quase parou. O rosto estava mais maduro, com marcas do tempo, mas não havia dúvida nenhuma. Era Lucas. E antes que Mariana pudesse reagir, uma mulher se aproximou dele e segurou seu braço. Lucas, você demorou. Achei que tinha acontecido alguma coisa. Mariana reconheceu a voz antes mesmo de ver o rosto. E quando viu, sentiu o estômago virar, era Renata. Por alguns segundos, Mariana ficou completamente imóvel na cadeira. Seus olhos estavam presos em Lucas, tentando entender se aquilo era real ou apenas uma coincidência cruel do destino. Lucas também pareceu surpreso. Ele ficou parado perto do balcão, olhando diretamente para Mariana, como se estivesse tentando confirmar que era mesmo ela. Renata percebeu o silêncio estranho e seguiu o olhar de Lucas até a mesa perto da janela. Quando reconheceu Mariana, um sorriso lento apareceu no rosto dela. Claro que eu lembro de você, Mariana. Mariana sentiu um frio percorrer o corpo. Renata tinha sido colega deles na escola. E por muito tempo também fez parte do mesmo grupo de amigos. Na adolescência, as duas chegaram a dividir segredos e confidências. Mariana sempre acreditou que tinha nela uma amiga de verdade. Lucas respirou fundo antes de falar. Mariana, eu não sabia que você tinha voltado para a cidade. Eu vim visitar minha mãe, ela ainda mora aqui. Renata continuava segurando o braço de Lucas com naturalidade, como se aquele gesto fosse completamente comum entre eles. Nós voltamos para a cidade há alguns anos, explicou ela. Lucas recebeu uma proposta de trabalho e decidimos recomeçar aqui. A palavra recomeçar ficou ecoando na mente de Mariana. Durante 19 anos, ela tentou seguir em frente, sem nunca entender por que Lucas tinha desaparecido daquela forma. E agora ele estava ali, diante dela, ao lado da mulher que um dia havia chamado de amiga. O silêncio voltou a dominar a cafeteria. Mariana pegou a bolsa devagar e se levantou. Foi inesperado ver vocês, mas eu preciso ir. Lucas deu um pequeno passo à frente, como se quisesse dizer algo. As palavras não saíram e Mariana saiu sem olhar para trás. Mariana saiu da cafeteria, tentando manter o passo firme, mas o coração ainda batia rápido demais. Durante anos, ela acreditou que se algum dia visse Lucas novamente, teria 1000 coisas para dizer, mas naquele momento as palavras simplesmente desapareceram. Enquanto caminhava, a mente dela voltou inevitavelmente para o passado, para a última noite em que viu Lucas, a noite em que ele apareceu diante dela com uma expressão fria, completamente diferente do garoto que sempre dizia que nunca a deixaria. Ela lembrava perfeitamente do momento em que ele disse que não queria mais continuar o relacionamento. Não houve discussão, não houve explicação. Lucas apenas tomou a decisão e foi embora da vida dela como se tudo o que tinham vivido não tivesse significado nada. Naquela época, Mariana tentou entender o que tinha feito de errado, mas nenhuma resposta parecia suficiente para explicar a forma brusca como tudo terminou. Alguns dias depois daquela separação, Mariana recebeu uma notícia que mudou completamente a trajetória da sua vida. No começo, ela achou que os sintomas eram apenas consequência do estresse e da tristeza que estava sentindo. Mas quando decidiu fazer um exame, a verdade apareceu de forma impossível de ignorar. Mariana estava grávida. Durante horas, ela ficou sentada no quarto olhando para o resultado, tentando entender o que aquilo significava. Lucas já tinha ido embora da cidade. Ele tinha deixado claro que não queria mais fazer parte da vida dela. E naquele momento, Mariana acreditou que procurá-lo só traria mais dor. Então ela tomou uma decisão que carregaria sozinha pelos próximos 19 anos. Criaria o filho sem procurar Lucas, sem exigir explicações e sem pedir nada. E assim Daniel nasceu. E cresceu sem saber o nome do pai. Agora, depois de quase 2 décadas, Mariana tinha acabado de reencontrar o homem que nunca soube da existência do próprio filho.
E enquanto caminhava pela rua, tentando recuperar o controle das emoções, ela não imaginava que aquele reencontro estava prestes a trazer à tona segredos que ficaram escondidos por tempo demais. Do outro lado da cidade, alguém também estava lutando contra lembranças do passado. Rafael estava sentado sozinho na varanda de casa quando o celular tocou. Mais cedo, um antigo colega da escola havia mencionado de passagem que Lucas tinha voltado para a cidade. A notícia chegou como chega tudo naquele lugar. Pela boca de alguém que viu alguém que ouviu de outro Rafael, ficou em silêncio quando soube. Guardou o número antigo de Lucas no bolso da memória e passou o resto da manhã esperando, sem saber exatamente pelo quê. Quando a tela do celular acendeu com aquele nome, ele entendeu. Era um número que ele não esperava ver nunca mais. O nome na tela era simples, mas o peso daquelas letras foi suficiente para fazer sua mão tremer. Era Lucas. Rafael demorou 2 toques antes de atender. E quando ouviu a voz do outro lado, tensa, contida, diferente do jovem que ele conhecia décadas atrás, soube que o momento que sempre temeu havia chegado. "Você está na cidade?" perguntou Lucas. "Preciso falar com você sobre aquela noite." Rafael fechou os olhos. Durante 19 anos, ele carregou aquele segredo como se fosse uma pedra no fundo do peito. No começo, havia se convencido de que não tinha feito nada demais, que era apenas um garoto apaixonado que tomou uma decisão errada. Mas com o tempo, à medida que foi entendendo as consequências do que fez, o peso foi ficando cada vez mais difícil de suportar. E havia uma razão muito específica pela qual ele nunca tinha falado. Uma razão que ia muito além do medo de enfrentar Lucas ou Mariana. Quando tudo aconteceu, Rafael era menor de idade e tinha um pai que trabalhava com o pai de Renata. As famílias eram próximas, os negócios estavam entrelaçados. Renata sabia disso, ela usou esse detalhe como alavanca naquela noite, deixando claro que se Rafael não cooperasse ou resolvesse contar a verdade depois, as consequências poderiam ir muito além de uma briga adolescente. Rafael tinha 17 anos, era apaixonado por Mariana e estava com medo. A combinação foi suficiente para fazê-lo cometer o maior erro da vida. Naquela noite, Renata apareceu na casa dele determinada. Ela precisava que Rafael dissesse ao Lucas que havia visto Mariana com outro rapaz. Mentira. Uma mentira simples, mas calculada. Renata sabia exatamente o que aquilo faria com Lucas. Um garoto cioso, orgulhoso, que amava Mariana demais para conseguir processar uma traição com calma. E funcionou. Lucas ouviu, acreditou e foi embora da vida de Mariana naquela mesma noite. O que Renata não contou a Rafael era que semanas antes ela já havia tentado conquistar Lucas de outras formas. Ele nunca demonstrou interesse. A separação do casal era o único caminho que ela enxergava. Rafael só soube da gravidez de Mariana meses depois, por um conhecido em comum. Naquela época, Lucas já estava em outra cidade. E Rafael ficou paralisado entre a culpa e o medo, convencendo a si mesmo de que contar a verdade não mudaria mais nada, que só traria mais dor. Mas a dor nunca foi embora, e agora Lucas estava pedindo para se encontrar com ele. Rafael sabia que era hora de contar tudo. Lucas ficou parado no meio da calçada, segurando o telefone, incapaz de dar mais um passo. Durante 19 anos, ele acreditou que tinha tomado a decisão certa naquela noite. Que Mariana o havia traído e que ir embora era a única coisa que um homem com dignidade poderia fazer. Essa versão da história sustentou cada escolha que ele fez depois, incluindo a de se aproximar de Renata, que surgiu por acaso poucos meses após a separação, sempre gentil, sempre presente, sempre dizendo as coisas certas. Agora, de repente, Rafael estava desconstruindo tudo aquilo em tempo real. "Naquela noite eu disse que tinha visto a Mariana com outro cara", explicou Rafael, com a voz carregada. "Mas aquilo nunca aconteceu. Eu inventei tudo." Lucas fechou os olhos por um instante, tentando absorver aquelas palavras. "Por que você faria isso?"
Perguntou com incredulidade. Porque a Renata me pediu. Rafael respirou fundo. Ela sabia que eu gostava da Mariana desde a escola. Naquela noite, ela apareceu na minha casa e me fez uma proposta. Se eu ajudasse a separar vocês, ela me ajudaria a conquistar a Mariana depois. Mas a verdade é que tinha muito mais coisa envolvida. Nossos pais trabalhavam juntos. Ela deixou claro que se eu falasse algo, as coisas poderiam complicar para minha família. Eu tinha 17 anos e estava com medo. Fui covarde e errei feio. Lucas sentiu uma mistura de raiva e choque crescer dentro dele. Cada peça da história começava a se encaixar de um jeito que ele não queria aceitar. Renata aparecendo logo depois da separação. A gentileza calculada, o timing perfeito. Tudo fazia sentido agora. E era horrível demais para processar. Você destruiu tudo, disse Lucas com a voz baixa. Eu sei. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. E ainda tem uma coisa que você nunca soube, Lucas. Depois que você foi embora da cidade, a Mariana estava grávida. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer outro. Lucas ficou parado sem conseguir falar. O ar parecia ter sumido. Ela criou o filho sozinha, continuou Rafael. Nunca te procurou. Acho que acreditou que você tinha escolhido ir embora de verdade. Lucas ficou parado na calçada por um longo tempo, com 19 anos de uma vida inteira desmoronando dentro dele. Mariana estava na varanda da casa da mãe. Quando ouviu o portão abrir, ela não esperava visitas, mas quando levantou os olhos, a figura parada na calçada fez seu coração acelerar. Não de saudade, mas de algo que ficou represado mais de 20 anos e nunca encontrou saída. Era Renata, sem Lucas, sozinha, e com uma expressão que Mariana nunca tinha visto nela antes. Algo entre culpa e desafio, como se ela mesma não soubesse qual das duas iria vencer. Eu precisava falar com você, disse Renata, antes que qualquer pessoa fale. Mariana desceu os degraus da escada devagar. Então fala. Renata respirou fundo. Eu sei que o Rafael deve ter contado algo para o Lucas, e eu sei que cedo ou tarde você vai saber também, então eu prefiro que ouça de mim, prefere que eu ouça de você. Mariana repetiu as palavras devagar, como se estivesse testando o peso delas. Depois de 19 anos. Renata abriu a boca, mas Mariana não deixou continuar. Você era minha amiga. A voz de Mariana saiu controlada, mas carregava cada um dos anos que tinham passado. Eu dividia coisas com você que não contava para mais ninguém. E você usou tudo isso para me destruir. Eu era muito jovem e estava apaixonada por ele, Mariana completou. Eu sei, eu sempre soube, só nunca quis acreditar que você seria capaz de fazer o que fez. Ela deu um passo à frente. Você sabe o que aconteceu depois que ele foi embora? Renata ficou em silêncio. Eu estava grávida. As palavras saíram sem tremor, mas com um peso imenso. Criei meu filho sozinha. Trabalhei, abri mão de coisas, expliquei para uma criança que o pai não estava presente sem nunca conseguir explicar porquê de verdade. Porque eu mesma não sabia o porquê. O silêncio entre as duas durou o tempo que foi necessário. Renata finalmente falou, e a voz dela saiu diferente, menor, sem a armadura de sempre. Eu não tenho como devolver esses anos, eu sei disso. Não tem mesmo. Mariana olhou para ela por um longo momento. Mas eu vou te dizer uma coisa, Renata. Eu não vou carregar mais raiva de você. Não porque você merece o meu perdão, mas porque eu já carrego peso demais. Só quero que você entenda o tamanho do que fez e que viva com isso. Renata assentiu, sem conseguir responder. E Mariana entrou de volta na casa, fechando a porta com calma. Aquela conversa não apagou nada, mas era o fim de algo que precisava terminar. Renata chegou em casa pouco depois das 5 da tarde. Lucas estava sentado na sala, com o celular sobre a mesa e as mãos juntas, como alguém que passou horas ensaiando palavras e no final decidiu não usar nenhuma delas.
Ela percebeu a atmosfera antes mesmo de fechar a porta. Você já sabe, disse ela. Não era uma pergunta. Lucas levantou os olhos. Quanto tempo você sabia que eu ia descobrir? Renata ficou parada no meio da sala. A compostura de sempre parecia ter ficado do lado de fora. Eu sabia que algum dia o Rafael ia falar. Ele nunca foi bom em carregar culpa. E você? A voz de Lucas saiu baixa, sem raiva aparente. Às vezes, a decepção funda demais não cabe em grito. Você carregou bem nesses 19 anos todos? Renata não respondeu. Eu construí uma vida inteira acreditando em você, continuou ele. Acreditei que você apareceu na minha vida por acaso, que era coincidência, que o que a gente tinha era real. Ele se levantou devagar. E você deixou. Todos esses anos, você deixou. O que eu sentia por você era real, disse ela, com a voz finalmente quebrando um pouco. Pode ser. Lucas pegou as chaves da mesa, mas o que você fez com a vida da Mariana, com a vida do filho dela, do meu filho, isso também foi real e não tem sentimento nenhum que pague isso. Ele foi até a porta, parou um instante com a mão na maçaneta. Eu não consigo ter raiva de você para sempre, mas eu também não consigo ficar. E saiu. Na tarde daquele mesmo dia, Lucas foi até a antiga praça da cidade. Era o mesmo lugar onde ele e Mariana costumavam passar horas conversando quando ainda eram adolescentes. Um lugar cheio de memórias, e o único onde ele imaginava poder encontrá-la. Mariana estava sentada em um dos bancos quando viu Lucas se aproximar. O olhar dele era diferente de qualquer outro momento que ela lembrava. Havia culpa, arrependimento e o peso visível de alguém que acabou de descobrir que viveu anos dentro de uma mentira. Eu descobri a verdade, disse Lucas, parando diante dela. Mariana permaneceu em silêncio por alguns segundos. Eu sei. A Renata veio falar comigo mais cedo. Lucas ficou surpreso. Ele assentiu lentamente, sem saber bem como continuar. Mariana, eu sinto muito. Não existe palavra que seja suficiente para o que eu preciso dizer. Não existe mesmo. Lucas se sentou no banco ao lado dela, deixando algum espaço entre os dois. Eu sei que não posso recuperar o que perdemos. Sei que não tenho o direito de aparecer aqui depois de tudo e exigir que você me ouça. Ele pausou. Mas eu preciso que você saiba que se eu soubesse a verdade naquela época, eu nunca teria ido embora. Mariana olhou para ele por um longo momento antes de responder. Eu acredito em você. O silêncio entre os dois foi diferente desta vez, menos pesado. O Rafael me contou sobre a gravidez, disse Lucas com a voz baixa. Você criou nosso filho sozinha. Criei. Mariana respirou fundo. E ele é incrível. Isso não foi culpa sua. Foi resultado de uma mentira que nenhum de nós dois escolheu. Lucas fechou os olhos por um instante. Eu gostaria de conhecê-lo, se você achar que é certo, se ele quiser. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos. Aquela era a pergunta que ela não conseguia responder ali, naquele banco, naquele momento. Havia muita coisa entre a pergunta de Lucas e qualquer resposta que ela pudesse dar. 18 anos de noites sozinhas, de explicações pela metade, de um filho que cresceu fazendo perguntas que ela não sabia responder completamente. Eu preciso de tempo para pensar nisso, disse ela. Não é não, mas também não posso dizer sim agora. Lucas assentiu, e havia respeito genuíno naquele gesto. Ele não pressionou, não argumentou, apenas ficou ali, no mesmo banco, como alguém que finalmente entendeu que não tem pressa nenhuma que justifique apressar o outro. 2 dias depois, Mariana enviou uma mensagem curta, apenas o nome dele e um endereço. Era a casa da mãe dela, no sábado à tarde. O nome dele é Daniel, disse ela. Ele tem 18 anos e é muito mais parecido com você do que imagina. Lucas sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. 18 anos de momentos que ele nunca viu, de aniversários que nunca celebrou, de conversas que nunca teve.
Eu não vou prometer que vai ser fácil, disse Mariana. Para nenhum dos três. Mas se você estiver disposto a entrar na vida dele com paciência e sem pressa, eu não vou impedir isso. Algumas verdades chegam tarde demais, mas ainda assim têm o poder de mudar o rumo de uma vida. Durante 19 anos, Lucas acreditou em uma mentira que destruiu o amor mais importante que já teve. Mariana carregou sozinha a dor de um abandono que nunca conseguiu entender. Mais o peso de criar um filho sem que o pai soubesse da existência dele. Tudo por causa de uma manipulação, de um silêncio que durou tempo demais e de uma amizade que não era o que parecia. Renata saiu daquela cidade algumas semanas depois. Lucas e ela encerraram o relacionamento sem grandes cenas, apenas com a constatação silenciosa de que tudo o que existia entre eles havia sido construído sobre uma base que nunca deveria ter existido. Rafael saiu da cidade 3 dias depois. Ele não avisou ninguém, não deixou recado. Apenas foi embora, como quem precisa de um lugar diferente para tentar ser uma pessoa diferente. Mariana ficou sabendo por um conhecido em comum e, estranhamente, não sentiu raiva. Sentiu algo mais próximo de compreensão. Às vezes, a única forma que alguém encontra de pedir perdão é desaparecer do caminho de quem prejudicou. Não é a forma mais corajosa, mas é humana. E Daniel, que passou 18 anos sem saber o nome do pai, encontrou Lucas por primeira vez em uma tarde de sábado na varanda da casa da avó. A conversa foi curta, estranha e cheia de silêncios que nenhum dos dois sabia como preencher. Mas no final, quando Daniel se levantou para ir embora, ele parou na porta e olhou para Lucas. Minha mãe disse que você não sabia, disse ele. Então eu não tenho raiva. Só quero ver se a gente consegue se conhecer de verdade. Lucas precisou de alguns segundos para conseguir responder. É tudo o que eu peço. Talvez o tempo tenha levado muitas coisas embora. Talvez algumas feridas nunca desapareçam completamente. Mas naquela cidade pequena, onde tudo começou, 3 pessoas finalmente tinham a chance de escrever um capítulo diferente. E às vezes, isso é suficiente.